nós estamos muito desatentos. Pastores, líderes, pregadores, ensinadores estão desatentos demais. Estamos vivendo um tempo de batalha. Efésios capítulo 6, versículo 10, fala exatamente sobre essa preparação do crente. Ele vai dizer, no demais, ou seja, daqui em diante, Paulo está dizendo o seguinte, vocês precisam perceber que há forças destruidoras do mal, forças destruidoras que atuam nos assuntos da vida cotidiana. Paulo está dizendo assim, no demais, irmãos meus, ou seja, daqui em diante, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, continue sempre se fortalecendo. Olha o que o texto vai dizer para a gente aqui. Devemos estar preparados para os ataques do inimigo, contra a existência tranquila que nós levamos. Sua esperança consiste em serem fortes no Senhor e na força do seu poder. Aqui ser forte aqui é o seguinte, continue sendo fortalecidos. Continue sendo fortalecidos. A força não está em mim, na minha pessoa. A força não está em você. A força está em Deus. No demais, nós precisamos entender aqui que Paulo ora para que o nosso entendimento seja iluminado. Quanto tempo você está gastando com internet? Quanto tempo você está gastando em grupo de WhatsApp? Quanto tempo você está gastando com coisas que não levam a lugar nenhum, que você não cresce em nada? No demais, Paulo vai dizer que nós precisamos entender que no conflito com os poderes demoníacos, os cristãos têm de utilizar de forma imediata e contínua o poder de Cristo para terem vitória. Precisamos usar o poder de Cristo imediatamente e continuadamente para termos vitória. Você quer vitória para a tua igreja? Você quer vitória para a tua família? Use o poder de Deus continuadamente. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa lição é uma lição maravilhosa e nós vamos aprender aqui sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Vem comigo e assista essa lição. Um abraço, Deus abençoe, vamos junto! Lição número 13. Chegamos ao final da lição do segundo trimestre de 2020. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Foram lições maravilhosas, lições abençoadíssimas, que servem muito para o nosso dia a dia. E chegamos agora à lição 13, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Glória ao nome do Senhor. O texto áureo, revesti-lo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Temos o texto bíblico da leitura em classe, que vai de Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, que passo a ler nesta hora. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esta lição tem o objetivo de demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Apresentar o campo da batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Ensina-nos a usar as armas espirituais para enfrentarmos todas as ofensas do inimigo. Continua, Senhor, nos dando vitória. Nós cremos em Ti. Abençoa este aluno, abençoa este professor, abençoa esta pessoa que agora clica, Pai, para assistir essa aula da vitória. Nós repreendemos as forças do inimigo, as forças de Satanás, em o nome de Jesus o Nazareno. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O objetivo 1 da lição é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O autor da lição, o pastor Douglas, ele coloca 2 subtópicos: fortalecidos no poder do Senhor, que é o subtópico 1, e o subtópico 2, vigilantes em toda oração e súplica. Aqui eu resumiria da seguinte forma: fortalecei-vos no Senhor. Na verdade, aqui é continuar se fortalecendo, estar sempre se fortalecendo, que é o versículo 10. Ou seja, nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Sempre em comunhão com Deus, sempre cheios de Deus, através do Espírito Santo. Aqui, nós precisamos entender que a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não conseguimos ser fortalecidos no Senhor se não for através da pessoa bendita do Espírito Santo. Ou seja, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Ou seja, porque Deus, Ele olha a atitude do coração. Deus olha a atitude do coração. Quem é que diz que eu estou fortalecido no poder do Senhor? Quem diz que você está fortalecido no poder do Senhor é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Então, espiritualidade não dá para fingir. Você finge para quem te olha, não para Deus, porque Deus avalia a atitude do coração. Então, sejam fortalecidos no Senhor.
Outro subtópico aqui é o subtópico 2, vigilante em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã cheia da prática de oração. Na verdade, toda epístola aos Efésios, Paulo vem falando isso, que devemos estar cheios de Deus. E para estar cheio de Deus, é preciso manter a vida de oração em dia. A vida de oração em dia. Precisamos ampliar e melhorar a nossa espiritualidade. Ampliar e melhorar, dar qualidade à nossa espiritualidade através da vida de oração. Então, nós precisamos estar com a nossa vida de oração em dia para que possamos estar vigilantes. Vigiemos em oração e súplica. Vigiemos em oração e súplica. No subsídio bíblico teológico da própria revista, está assim: a exortação apostólica, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diz que os crentes devem buscar essa força não neles mesmos, mas no Senhor Jesus. Por essa razão, o apóstolo emprega o verbo grego na voz passiva, dizendo o seguinte: sede dotados de força, sede fortalecidos. Fortalecer em. Esse poder não vem de nós mesmos, mas é uma força externa. Vem do próprio Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O ponto 2, ou o tópico 2, fala conhecendo o campo de batalha. Conhecendo o campo de batalha. A expressão ciladas do diabo, que está no versículo 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Aqui eu deixo uma dica, né? Quem acusa é o diabo. Quem calunia é o diabo. Na própria lição, aqui no subtópico 1, do tópico 2, algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, dissimular e induzir dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é o que está acontecendo, irmãos, no Brasil, nesse momento? Na sociedade brasileira? Aonde há uma tentativa grandiosa e articulada para impedir o avanço do conservadorismo, da ideologia cristã. Nós, crentes, precisamos estar vigilantes. Há um ardil, há uma astúcia, como ele coloca aqui, há armadilhas sendo colocadas no nosso país, Brasil, para impedir o avanço conquistado através da oração da igreja cristã no Brasil, aonde permitiu-nos Deus ter um governo com a pauta cristã, com a pauta judaico-cristã. E nós estamos vendo que o inferno se levantou de tal forma, para impedir o avanço dessa pauta cristã. E nós precisamos estar vigilantes. Olha o que a lição está dizendo aqui. Promover ideologias anticristãs. Que Deus nos guarde. Que nós possamos estar com os nossos olhos espirituais
abertos, com a nossa mente espiritual atenta, para vencermos essas armadilhas que vêm contra Deus, que vêm contra a igreja de Deus, que vêm contra os servos de Deus. Portanto, revestivos da armadura de Deus. O subtópico 2, desse tópico aqui, do tópico 2, diz assim: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue, ou seja, é muito mais amplo. É muito mais amplo, é muito maior. Nós precisamos entender que a natureza desse conflito não é pessoal, não é soco, não é pontapé, é algo espiritual mais amplo. Uma guerra espiritual individual e uma guerra também espiritual contra a igreja. Então, nós precisamos nos fortalecermos em Deus, nos fortalecermos no Senhor. Nós precisamos entender que eles são poderosos. Nós precisamos entender que eles são malignos, as forças do mal são malignas. E nós precisamos entender que eles são astutos. Astutos. São cheios de sutileza. Maquinam a queda da igreja. E nós precisamos vigiar. Nós, crentes, precisamos estar unidos, fortalecidos, cheios de Deus. E aonde que o diabo pode atuar e está atuando com força? Na política. E aqui eu quero falar uma coisa que muitos crentes não gostam. Já vem falar de política. Vou falar de quê, irmãos? Eu vou falar de quê? Nós somos cidadãos nesta terra, estamos passando por aqui. Sim, somos forasteiros aqui. Só que a área de atuação da igreja é na terra. A área de atuação na igreja é na terra. E precisamos estar atentos aos ardis de Satanás. Nós temos que ter uma consciência política como cidadão. E como cidadão, precisamos entender que Deus permitiu chegar ao poder um presidente que não é evangélico, mas é cristão, católico, que tem na sua governabilidade uma pauta judaico-cristã. Não é isso que a esquerda está fazendo? São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Por quê? Atingindo o cidadão cristão, atinge a igreja. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar para que Deus levante jovens cheios de inteligência, que passem em concursos públicos e cheguem lá nos cargos do poder, Supremo Tribunal Federal, façam parte da OAB, sejam ministros, sejam juízes, para que defendam pautas cristãs. Pauta cristã. O bom cristão, ele não é um esquerdista, ele é um conservador. Ele é um conservador. Porque nós sabemos que, principalmente no Brasil, há uma batalha espiritual travada. Uma batalha espiritual travada. Oremos pelo Brasil. No próximo tópico, nós vamos falar das armas espirituais. Nós falamos no ponto anterior que há uma batalha espiritual travada no Brasil. Eu não tenho dúvida que esse momento é o momento de nós evangelizarmos, quando passarmos a pandemia e voltarmos para as nossas igrejas. Precisamos pregar o evangelho. Porém, este momento de pandemia que estamos vivendo já é uma oportunidade de pregarmos o evangelho com graça, com autoridade, com poder. Precisamos nos despir das vaidades. Muitas lives para crente. Muitos programas para crente. Precisamos evangelizar. Precisamos aproveitar este momento triste da pandemia e ovacionar o nome de Cristo. Pregar o evangelho de Cristo. Neste ano em que a Assembleia de Deus completa 109 anos, pregar que Jesus salva, que Jesus cura,
que Jesus batiza no Espírito Santo e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Precisamos estar armados, que é o que vamos falar agora. O propósito para nos vestirmos da armadura de Deus é para que haja defesa contra as astutas ciladas do diabo. Astúcias aqui tem a tradução de maquinações e estratégias ou estratagemas. A palavra não ocorre em outra parte da literatura grega, exceto nesta carta de Paulo. A intenção aqui é transmitir a ideia de planos enganosos, investidas astuciosas. Não o que estamos vendo no Brasil, irmãos, quanto a igreja. Pode-se abrir isso, pode-se abrir aquilo, mas a igreja não fica fechada. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a igreja não. A igreja fica fechada. Porque o Brasil hoje, a política nacional do Brasil, é uma pauta cristã, é uma pauta conservadora, que preserva a igreja, que preserva a família, que preserva o seu filho. Vamos orar pelo Brasil. Então, são ciladas do diabo. Estão todas as múltiplas tentações à incredulidade, ao pecado, à conformidade com o mundo pagão, circunvizinho, que acossava o crente, que acossa o crente, tá certo? Os ataques sutis que o cristão sofre são mais do que a origem mental humana. O próprio Paulo tivera a extensa experiência com as obras do diabo, levando a afirmar, dizendo o seguinte: não ignoreis os seus ardis. Vamos então aqui ao significado de cada armadura. Nosso inimigo inexorável tem de ser enfrentado e vencido. O diabo tem que ser enfrentado e tem que ser vencido. Para isto, precisamos tomar toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. As peças da armadura defensiva. Peças da armadura defensiva. Cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Cinto da verdade é um entendimento iluminado e um caráter firme. Um entendimento iluminado e um caráter firme. Significa cinto da verdade. A outra arma defensiva é couraça da justiça, uma vida santa para absorver a crítica e a perseguição. Às vezes, essa crítica e essa perseguição acontece no ambiente em que você está, no ambiente em que você vive, que é o ambiente da igreja, né? Entre irmãos. Então, vista-se da couraça da justiça e tenha uma vida santa para absorver a crítica e a perseguição. Para de ficar choramingando pelo canto. Ah, estão me perseguindo. Não estão fazendo isso. Não estão me dando oportunidade. Não estão deixando eu pregar. Não estão deixando eu dar aula. Não estão deixando eu cantar. Não estão deixando eu trabalhar para Jesus. Vista-se da couraça da justiça. Tenha uma vida santa e equilibrada para absorver a crítica e a perseguição. Glória a Deus. Aleluia. Outra arma defensiva é escudo da fé. Escudo da fé. Para repelir os ataques malévolos do inimigo. Então, nós temos 3 armas aqui defensivas. Cinto da verdade, um entendimento iluminado e um caráter firme. Couraça da justiça, uma vida santa para absorver a crítica e a perseguição. E o escudo da fé para repelir os ataques malévolos do inimigo. Eu gostei muito aqui do cinto da justiça, né? Tenha uma vida santa. Viva para Deus. Se você vive para Deus, você não vai ter sentimento de posse, de que você é o dono. Tudo que você tem, como o cantor Lázaro canta, tudo que você tem foi Deus que te deu. Ele é que abre porta. Não tem ninguém que vai impedir. Deus
de te usar nesta terra. Então, por favor, não brigue. Não brigue. Deus sabe honrar os seus servos. Então, vista-se da couraça da justiça. E também do escudo da fé. As armas, então, defensivas, só para repetir, para fixar na mente. Cinto da verdade, couraça da justiça e escudo da fé. E temos as peças da armadura defensiva. Peças da armadura ofensiva. Peças da armadura ofensiva, ok? Peças da armadura ofensiva. Tem de haver ação ofensiva para vencermos. Espada do Espírito, a palavra de Deus na mão, a Bíblia no coração e na mente. Pés calçados para marchas longas e árduas, em obediência a Cristo, ou comandante. E capacete da salvação, para guiar e guardar nossos pensamentos, a fim de que sejam pensamentos para Cristo, e não para servir objetivos pecaminosos e egoístas. Todos os nossos equipamentos espirituais devem ser fortalecidos e reforçados pela oração. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Arma para defesa, peças na armadura para defesa e peças na armadura para ofensa, né? Peças na armadura para a defesa e peças na armadura para você ir à frente, né? Para você ir à frente. Peças de ataque, peças de ataque. Vamos então concluir esta lição repetindo as peças da armadura. Peças defensivas, cinto da verdade, couraça da justiça e escudo da fé. Peças da armadura ofensiva, espada do Espírito, pés calçados e capacete da salvação. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Enquanto na terra estivermos, o crente vai viver uma batalha espiritual. Então, que nós possamos tomar a armadura de Deus. Cinto, verdade, couraça da justiça, retidão, sapatos, a paz que vem das boas novas, escudo, fé, capacete, salvação, espada, a palavra de Deus. Nos revistamos da armadura de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Eu quero agradecer aqui o carinho, muito obrigado a você que esteve conosco nesse trimestre. Vocês sabem que na maioria das igrejas as lições bíblicas serão repetidas por conta desta pandemia. Em muitas igrejas não houve a escola bíblica dominical. Então eu quero avisar a você que as lições, as aulas vão continuar no canal do YouTube e nós vamos gravar as lições, as 13 lições de uma lição nova que a CPAD vai passar para quem não for repetir essa lição. Então nós vamos estar aí com você no próximo trimestre. Quero agradecer aqui pastor Moisés, meu amigo e meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Vamos orar então. Pai querido e bondoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos nele. Obrigado por essa lição maravilhosa. E te pedimos, Senhor, que esta pandemia, que este Covid-19 vá embora em nome de Jesus.
que venha um novo tempo para a tua igreja aqui no Brasil e também no mundo. Obrigado pela vida dos nossos ouvintes. Obrigado pela vida dos nossos alunos, dos nossos professores. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Abençoa a minha vida, da minha casa, da minha família. Eu suplico a tua bênção e te agradeço por tudo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e muito obrigado. Se você ficou comigo até agora, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Um abraço, Deus abençoe.